Hi, my name is Carol. I'm an English teacher, and today we're going to talk about present perfect. And this class will be in our native language Portuguese because this is the problem most students have understanding how to use the present perfect. Então, meu nome é Carol Marcondes, eu sou professora de inglês e hoje nós vamos estudar o present perfect, que é o tempo verbal que causa mais problema entre os alunos. Por quê? Porque nós não temos uma tradução direta com o português. Todos os alunos gostariam que isso fosse possível, né? Muito bem, então nós vamos aprender a usar o present perfect. O present perfect, vou voltar aqui para a lousa. Olha, o present perfect é aquele tempo verbal que a gente usa o have ou has mais um verbo no past participle, que pode ser regular, por exemplo, moved, e pode ser irregular, que é aquele que está na terceira coluna, tá? São os past participles, por exemplo, gone, ou por exemplo, thrown, memorizando os que estão na terceira coluna, que são os irregulares. Muito bem, pressupondo que você já saiba, já tenha conhecimento do present perfect, essa aula é para você. Se você nunca teve contato, então primeiro estudar a estrutura, como forma afirmativa, negativa e etc. Muito bem, o problema do present perfect é que em alguns momentos ele será confundido com o nosso present e em alguns momentos ele será confundido com o past. Vamos começar entre a diferença do present perfect com o present, ok? Muito bem, se eu falar para você assim, eu moro em São Paulo. Então, I live em São Paulo, né? I live em São Paulo. Ok. Where do you live? I live em São Paulo. Agora eu quero falar assim, eu moro em São Paulo desde 2010. Na nossa cabeça, imediatamente a gente vai falar I live in São Paulo since 2010. Eu entendi, porque você colocou since 2010, mas gramaticalmente isso está incorreto, porque o present perfect é para você expressar algo que começa no passado e no presente ele ainda é verdadeiro. Eu comecei a morar em São Paulo em 2010 e moro em São Paulo hoje. Então, eu moro em São Paulo há tanto tempo, só por causa dessa informação, há tanto tempo eu sou obrigada a usar o present perfect. Então, I have lived em São Paulo since 2010. Só porque eu coloquei since 2010? Sim, só porque eu coloquei since 2010. Vamos olhar aqui no gráfico? Eu adoro esse gráfico. Vou apagar aqui para ficar mais claro. Olha só, o present perfect, quando você vai usar o present perfect, você tem que expressar algo que começou no passado e no presente ele ainda é verdadeiro. Então, 2010, tá aqui. Se eu quiser falar que eu me mudei para São Paulo, aí é simple past, porque eu estou usando o verbo mudar. I moved to São Paulo. Ok, comecei a morar em São Paulo em 2010. Vem aqui na linha do meu present perfect, que não é nem passado, nem presente, nem futuro. Ela é essa linha completa. Vocês vão entender ao longo da explicação. Muito bem, então eu passei a morar aqui em 2010. Eu moro em São Paulo hoje? Sim. Então, de 2010 até hoje, isso ainda é verdadeiro. Então, eu falo I have lived em São Paulo since 2010, que aqui está o 2010, porque é até hoje, aqui é o meu now, começou no passado e no presente ainda é verdadeiro. Se eu quiser falar for 14 years, ok, tanto faz. Então, o present perfect, ele se confunde muito com o present, porque
Para nós, em português, é eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo há tanto tempo, é a mesma frase. Então, é uma em português e duas em inglês, ok? Então, se eu quiser dizer qualquer informação há quanto tempo, eu sou obrigada a usar o present perfect. Se eu não colocar o present perfect, está errado? Gramaticalmente, sim. É a mesma coisa de eu falar em português, eu vou estar te ligando. Todo mundo entende, mas isso não existe em português. Está gramaticalmente incorreto. Ok? Então lembre-se disso. Ele se confunde com o simple present. Present perfect e simple present podem ser confundidos. Como a gente estuda o present simple primeiro, a gente sempre vai se lembrar do present simple primeiro. O present perfect não vai vir imediatamente na nossa cabeça. Porque a gente começa no inglês básico estudando o present. Então, a gente acaba falando errado. Por isso que se confunde, ok? Muito bem. Vou apagar aqui para a gente agora ver aonde o present perfect tem mais problema. O present perfect tem mais problema quando a gente vai usar o present perfect versus simple past, tá? Muito bem. Se eu disser eu assisti o filme, I watched that movie. E I have watched that movie. Ambos estão gramaticalmente corretos. Comparando com o que a gente acabou de estudar, se eu colocar I live em São Paulo since 2010, essa daqui gramaticalmente está incorreta. Essa está gramaticalmente correta, tá? Isso aqui está gramatical, eu preciso usar o present perfect. Se eu falar I watched that movie, I have watched that movie, está gramaticalmente correto, gramaticalmente correto. Quando usar é que a gente precisa aprender. Muito bem. O present perfect vai ser mais confundido então com o simple past. Para nós é a mesma tradução. Eu assisti. Quando eu uso esse daqui, tem uma dica que não vai falhar. Já testei várias vezes. Se você usar essa dica, vai dar certo sempre. Porque você tem que pensar como que a gramática do present perfect ela explica. Você é uma ação que aconteceu no passado e no presente ainda é verdadeiro. Ok. Isso aí é quando ele se confunde com o simple present. Muito bem. O present perfect também é para expressar as suas experiências, aquilo que você já ou não fez. Ou se você ainda não fez, você pode vir a fazer, porque você está no present. Você vai olhar para o passado e ver se você já fez ou não aquilo. Se você ainda não fez, você pode vir a fazer. Não quer dizer que se você tem vontade ou não de fazer. Pode acontecer ou não, ok? Então, olha só. Toda vez que você quiser expressar em português, eu já fiz, eu acabei de fazer, eu nunca fiz na minha vida, eu ainda não fiz, você vai usar o present perfect. Mesmo se essas palavras não estiverem presentes na frase. A ideia é essa, porque você está no presente, olhando no passado, querendo saber se você já ou não fez alguma coisa. Então, você vem aqui, ó, eu já fiz. I have already done it. Mesmo se a palavrinha already não estiver presente, essa é a intenção. Você pode falar I have done it, I have already done it, ou I've done it already. O already pode vir no final. Eu já fiz. Eu acabei de fazer, porque o present perfect também é usado para anunciar um acontecimento recente. I've just done it. Muito bem. Então, já fiz, você está no passado, você está no presente, olha para o passado, já fiz. Acabei de fazer. Mesmo se o já não estiver presente. Aí você olha, não, eu ainda não fiz. I still
haven't done it. Ou que é a mesma coisa de eu dizer, né? I haven't done it yet. E eu nunca fiz na minha vida. I have never done it. Nunca fiz na minha vida. A gente vai usar o present perfect, que lembra, se você está no presente, olhando para o passado, e se você ainda não fez, você pode vir a fazer. Mas eu não quero fazer, não interessa. Pode vir a fazer. Ok? Então, por exemplo, se eu não posso me referir a nada no present perfect com uma pessoa que não existe mais. Eu gosto muito de usar o exemplo, por exemplo, do Paul McCartney has been famous. Has been famous for, sei lá quantos anos, mais de 50, né? Desde os anos, mais de 50 anos, meu Deus do céu, for 50 years. Por que has been? Porque ele começou a ficar famoso aqui nos anos 60 e ele é famoso até hoje. Ele pode ficar famoso ano que vem também, porque ele não morreu ainda. Mas se eu me referir a John Lennon, eu tenho que dizer was famous. Porque ele não tem a parte do futuro. Ok? Então, toda vez que você quiser expressar isso, já fiz, acabei de fazer, nunca fiz na minha vida, ainda não fiz, vai usar o present perfect. Qual que é a diferença de eu usar esse com esse? Depende do contexto que você está falando. Ambos significam eu assisti. Do nada a gente começa a conversar de filme, eu falo assim, eu já assisti esse filme. I have already watched it. Mas eu pergunto pra você, e aí, você gostou do filme que eu te indiquei? Eu assisti sábado. I watched it on Saturday. Algumas pessoas falam, é uma explicação boa, funciona para quem é mais básico, que quando a gente usa o simple past, a gente sempre coloca a palavra quando. Quando eu fiz é simple past, verdade. Quando você disser quando, o advérbio quando, tem que usar o simple past, porque aí eu tô especificando um momento no passado, não tem nada a ver com essa linha aqui. Mas nem sempre a gente tem que expressar quando. Às vezes o quando está implícito na conversa. Para não errar, usa essa estratégia que vai funcionar, ok? Muito bem, então esse é um problema. Eu moro, I live ou I have lived. Eu assisti, I watched ou I have watched. Ok? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar com a diferença do present perfect simple e o present perfect continuous. Então vamos lá, a diferença do present perfect simple e o present perfect continuous. Se eu quiser dizer eu estou lendo, então estou lendo, pode ser I am reading ou I have been reading. A mesma explicação que eu dei aqui vai servir para cá. Qual que a gente vai lembrar primeiro? Estou lendo? I am reading, porque a gente estuda no básico. Quando usar um, quando usar outro? Muito bem, o I am reading é o now. I am reading. Ok? É agora ou a gente sabe que pode expressar o continuous também para alguma ação futura. Nunca no passado. Então, I am reading é o right now. É o que eu estou fazendo agora. Muito bem, mas sabe quando a gente conversa com uma pessoa e fala assim, nossa, eu tô lendo um livro super legal, quando eu terminar eu vou te dar? Se eu falo isso para a pessoa, significa que eu estou lendo agora? Não necessariamente. Mas significa que você está nesse processo. Sei lá, comecei há 2 semanas atrás. Vamos lá, comecei em abril. E nós estamos em... Agora é, sei lá, maio. Tá. Muito bem. Eu comecei aqui e essa ação continua até aqui. I have been reading a good book. Significa que eu estou lendo agora? Não.
mas significa que eu comecei em algum momento no passado e no presente eu ainda não terminei de ler. When I finish, I'll lend this book to you if you want. Então, assim, não necessariamente right now. Para incluir o right now, eu teria que dizer, sei lá, agora são... eu comecei a ler às 9 da manhã, agora são 9 horas da manhã, né? Comecei às 9 horas da manhã e agora é meio-dia. Para incluir o right now, faz 3 horas, certo? I have been reading this good book for 3 hours. Aí eu incluo o neste momento exato. Então, de novo, qual é o problema? O português, porque nós temos uma em português para duas em inglês. Eu moro, I live, I have lived. Eu assisti, I watched, I have watched. Eu estou lendo, I am reading e I have been reading. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer alguns exercícios aqui para treinar. Muito bem, o Present Perfect Continuous, ele é dinâmico. A gente tem que entender o contexto que estamos usando. Vamos supor, eu acordei às 9 da manhã. Agora são 11 horas da manhã. Amanhã acaba meio-dia, certo? Ou 11h59. Muito bem. Eu quero dizer que eu não tomei café da manhã ainda, né? Porque são 11 horas da manhã, eu falei, já comeu? Não tomei café ainda. A ideia do ainda está no contexto, eu posso falar a palavra ainda ou não. Se for 11 horas da manhã, eu vou dizer I haven't had breakfast yet. Porque eu acordei às 9, são 11, eu ainda não tomei, mas amanhã acaba meio-dia, eu posso tomar. Ok? Se eu falar meio-dia e 1, concorda que depois do meio-dia a gente não chama mais de breakfast, a gente chama de lunch? Muito bem. Meio-dia e 1 você vai falar I didn't have breakfast today. Por quê? Porque não tem mais manhã. Então, I didn't have breakfast. Mas se eu não usar a palavra café da manhã, eu quiser usar eu ainda não comi, que horas que vai terminar o dia? Meia-noite. Certo? Eu não vou falar que eu não tomei café da manhã, eu vou falar que eu não comi ainda. I still haven't eaten anything today. Ok? Ele é dinâmico, tá? Então, a diferença, por que eu prefiro dar a explicação em português? Porque o problema é, a gente faz uma conexão com a nossa língua e nós não temos um tempo verbal assim. Esquece que o ter é ter. Porque o have do present perfect, ele é apenas um auxiliar, ele não pode ser traduzido como ter, porque senão você não vai entender. Ok? E por último, numa versão mais avançada do present perfect continuous, nós vamos estudar a diferença do present perfect continuous versus o past simple, ok? O present perfect, numa versão mais avançada, a explicação é a seguinte: se você pode ver o efeito na pessoa, use o present perfect simple. As explicações nos livros de gramática são um pouco confusas. Muito bem, o que é ver o efeito da ação na pessoa? Por exemplo, você me encontra e eu tô... Você fala, nossa, o que aconteceu? Qual que é a resposta que a gente normalmente dá em inglês? Ah, eu tava correndo. Eu estava correndo. Aí, na nossa mente, a gente vai traduzir direto para I was running. Muito bem. Eu estava correndo em inglês pode ser I was running ou
I have been running. Quando usar um, quando usar outro. Então, lembre-se de uma coisa, você nunca pode usar uma frase em inglês metade no passado e metade no presente. Isso é gramaticalmente incorreto. Se eu continuar a frase em inglês eu estou sem fôlego porque eu estava correndo. Eu não tenho como traduzir isso em português, em inglês. Então vai ficar, olha. I am breathless. Eu estou sem fôlego because I have been running. You can still see the effect of the action in the person. Então, quando que eu vou usar o I was running? O I was running você só vai usar quando você estiver contando uma história no passado e tem que continuar. Por exemplo, yesterday I was running, then it started to rain, I had to go home, then I started to run very fast, I broke my ankle, went to the hospital. Você está contando tudo com ontem, não tem nada a ver com hoje. Eu estou, I am breathless now because I have been running. Present with present perfect simple. Desculpa, present perfect continuous. Eu não posso usar metade da frase no presente e metade da frase no passado porque é gramaticalmente incorreto. Um outro exemplo, você me encontra, meu olho está vermelho, inchado. Claramente eu estava chorando. Aí eu falo, why are your eyes so red? My eyes are red now because I have been crying. Mas em português eu estava, meu olho está vermelho, inchado porque eu estava chorando, mas em inglês não pode. My eyes are, present, are red now because I have been crying. Muito bem, para finalizar, vamos fazer uma revisão. O present perfect simple e continuous, ele nos causa confusão porque nós não temos uma correspondência direta em português. Então, se eu quiser dizer, eu moro, I live ou I have lived? Se eu usar o I have lived, desde há tanto tempo. O present perfect simple e o past. I watched, I have watched. Os dois significam eu assisti. Para não errar, que a gente mais usa o present perfect com simple past, lembre-se, já fiz, acabei de fazer, nunca fiz na minha vida, ainda não fiz. O present perfect continuous mais o present continuous. Eu estou lendo. I am reading, I have been reading. Para usar o I have been reading, tem que dizer, é algo que eu comecei no passado e no presente, ele ainda é verdadeiro também, eu ainda estou fazendo, estou no processo, mas não necessariamente neste momento. E eu estava correndo, I was running ou I have been running. Você só vai usar o I was running se o seu contexto está contando uma história no passado, não tem nada a ver com o presente. Espero ter esclarecido as dúvidas do tempo verbal que causa maior confusão entre os alunos de inglês e não conseguem usar. Agora você presta atenção na hora de falar, pede para o seu professor te corrigir e começa a empregar o present perfect no seu speaking. No passado e metade no presente. Isso é gramaticalmente incorreto. Se eu continuar a frase em inglês eu estou sem fôlego porque eu estava correndo. Eu não tenho como traduzir isso em português, em inglês. Então vai ficar, olha. I am estava correndo. Eu não tenho como traduzir isso em português, em inglês. Estava correndo.
Eu não tenho como traduzir isso em português. Em inglês.